Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Well, it's a real privilege for me to share the Word of God with you. Então, para mim é um grande privilégio compartilhar a palavra de Deus contigo. I was praying about what to share with you. Eu estava orando para saber o que compartilhar contigo. I was thinking about a Christmas message. Eu estava pensando numa mensagem natalina. And we'll touch a little bit of Christmas and the season that we're in right now. E nós vamos tratar sobre o Natal, vamos tocar um pouco sobre isso e nessa estação que estamos. We're in the season right before Christmas. Estamos na estação imediatamente antes do Natal. The expectation of His coming. A expectativa da sua volta. And this is a season to think not just about how He came the first time. Mas é uma estação não somente para pensarmos na primeira vinda dele. But it reminds us that in just the same way that He came perfectly on time the first time. Mas isso é para nos lembrarmos que da mesma forma que ele veio da primeira vez, He will come a second time. ele voltará na segunda vez. So this time of year is a time to think about the second coming. E essa estação do ano é para lembrarmos da sua segunda vinda. Because He was faithful. Porque ele é fiel. He came in the fullness of time the first time. Ele veio na plenitude dos tempos na primeira vez. And He'll come in the fullness of time the second time. E ele voltará na plenitude dos tempos da segunda vez. In 1 Thessalonians, Em 1 Tessalonicenses, chapter 5, capítulo 5, beginning in verse 12, começando no versículo 12, we have some instructions. temos aqui alguns conselhos, instruções. And earlier this year, E no início do ano, I had a deep revelation. eu tive uma revelação profunda. And I want to share that deep revelation with you. E eu quero compartilhar essa revelação profunda contigo. I'm convinced Estou convencido that when you go home today, que quando você voltar para casa hoje, you'll still be, picking up your jaw from the floor because of this revelation. você vai ainda estar com o queixo caído por causa dessa revelação. It's so deep. É muito profunda. And suddenly, earlier this year, E de repente, no início do ano, I understood eu entendi that 1 Thessalonians 5, verse 12, que 1 Tessalonicenses 5:12 comes after 1 Thessalonians 5, verse 11. vem depois de 1 Tessalonicenses 5:11. Uau! Merece uau, gente. Oh, it deserves a wow, guys. Uau! Wow. But sometimes, we read the Bible in little compartments. E às vezes nós lemos a Bíblia em pequenos compartimentos. And we don't understand that one thing follows from another. E nós não entendemos que uma coisa segue a outra. And in verse 11, Paul is finishing a beautiful passage about the return of the Lord. E em Paulo, no versículo 11, está terminando uma passagem linda sobre a volta de Jesus. It begins in chapter 4, verse 13. Começa em capítulo 4, versículo 13. And these wonderful verses, the dead in Christ will rise first. E aqueles versículos maravilhosos que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amen. Amém? And he gives us this beautiful teaching about the last days. E ele nos dá esse ensino maravilhoso sobre os últimos dias. But verse 12 comes right after verse 11. Mas o versículo 12 vem logo após o 11. One more time. Mais uma vez. Wow. Uau! Yeah. But what it means is what comes afterwards. Mas isso significa que o que vem depois, Paul is saying, because we're living in the last days, this is how we should act. e Paulo está dizendo, porque estamos vivendo nos últimos dias, é isso que tem que acontecer.
This is how we should live. É assim que deveríamos viver? And he goes on to give these instructions. E aí ele vai dar estas instruções. He begins in verses 12 and 13, Ele começa no versículo 12 e 13, talking about how we should position ourselves with regard to leadership in the church. como nós devemos nos posicionar em respeito à liderança na igreja. And we are living in the last days. E estamos vivendo nos últimos dias. Hebrews says Hebreus diz that the last days began with the first coming of Jesus. que os últimos dias começou quando Jesus veio pela primeira vez. But how much more are we living in the last days today? Mas agora, quanto mais nós estamos vivendo os últimos dias. We're living in the last of the last days. Nós estamos vivendo nos últimos dos últimos dos últimos dias. So these instructions from Paul Então estas instruções de Paulo are there to help us position ourselves in the last days. estão aqui para nos ajudar a posicionarmos nos últimos dias. And we can notice today E nós podemos perceber hoje that there's a huge attack on the credibility of church leadership, e tem um ataque forte sobre liderança de igreja, trying to destroy the credibility tentando destruir a credibilidade de liderança de igreja, of church leadership, of pastors, de pastores, of de leaders. líderes. And Paul says, E Paulo diz in the last days, que nos últimos dias honor those who labor among you. Honre aqueles que estão trabalhando no meio. Position yourself correctly Se posicione corretamente concerning your leadership. concernente à sua liderança. Appreciate them. Aprecie, valorize. And he talks about esteeming them, verse 13, highly in love. E no versículo 13 diz que em máxima consideração com amor, For their work's sake, por causa do trabalho que realizam. and be at peace. E fiquem em paz. And so then in verse 14 and 15, E aí no 14 e 15, he talks about how we should position ourselves with regard to one another, fala como nós devemos nos posicionar com respeito uns aos outros. to live in peace among ourselves, Viver em paz uns com os outros. to work as a body. Trabalharmos como corpo. And then in verse 16, E aí no versículo 16, 17, 17 18, e 18, we have these three beautiful, simple verses. temos esses 3 lindos e simples versículos. First of all, he's talked about our position with regard to leadership. Primeiro ele fala na nossa posição com respeito à liderança. Then, among ourselves. E aí depois em nosso meio. And then he talks about our position before God. E depois fala do nosso posicionamento para com o Senhor. And he gives three simple E ele instructions. dá 3 instruções simples. Begins with verse 16. Começa no 16. Rejoice always. Sejam sempre alegres. In the Portuguese Bible, in my English Bible, Na Bíblia em português ou na minha em inglês, that's not the shortest verse in the New Testament. não é o versículo mais curto no Novo Testamento. But in the Greek Bible, Mas na Bíblia grega, that's the shortest verse é o versículo mais curto in the New Testament. no Novo Testamento. And it has a punch. E tem um soco. It's on purpose that that's the shortest verse. E é de propósito que é o versículo mais curto. You know, I think it's the shortest verse, Eu acho que é o versículo mais curto, but the verse that we have most trouble with. mas o versículo que a gente tem mais trabalho. Rejoice always, Alegre-se sempre, in every situation. em toda situação. When it's going well, when it's going badly, Quando está indo tudo bem, quando nem por isso, rejoice. alegre-se. Amen. Amém. And then he says, and this is my verse for today, E aí, esse é o meu versículo para hoje. Ele diz, all of that to set our context. tudo isso para te dar um contexto. Paul says you're living in the last days. Paulo diz, vocês estão vivendo nos últimos dias. Position yourself correctly with regard to your leadership. Se posicione corretamente em respeito à sua liderança. Be at peace with your leadership. Fique em paz com a sua liderança. Be at peace among yourselves. Em paz uns com os outros. And now,
this is how you should live in the last days. E agora, como você deve viver nos últimos dias? Live joyful. Viva com alegria. Amen. Because in the last days, so much from the enemy will try and stifle and press down the church. Porque nos últimos dias, muito vai tentar oprimir e pressionar a igreja. And we need the joy. E nós precisamos de alegria. Because the joy of the Lord is our strength. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. And then he says, look at this verse, another short verse. E aí, presta atenção, um outro versículo curto, ele diz: Pray without ceasing. ore sem cessar. Now, really, I don't like that translation in my Bible, in your Bible, Sinceramente, eu não gosto dessa tradução na minha Bíblia nem na sua, because it gives the impression that you can never stop praying. porque às vezes dá a impressão que você nunca pode parar de orar. You know, you're eating your breakfast, Você está tomando seu pequeno almoço, but you can't stop praying, mas right? você não pode parar de orar, certo? I've got to pray without ceasing. Eu tenho que orar sem cessar. And it's all falling down E over aí your shirt. tudo derrama assim na sua camisa, na sua camisola. Is that what God means? É isso que que Deus quer? That's not what God means. Não é isso que ele quis dizer. And the word in the Greek language E a here, palavra no grego aqui it really means, significa de verdade, it means regularly. significa regularmente. It means no unnecessary gaps. Significa sem pausas desnecessárias. As often as required. O quanto é preciso. Doesn't that give a different... Não dá um outro View of it. significado, uma outra visão. That word is used in outside the Bible, in Greek culture of that time. Essa palavra era usada naquele tempo, fora do contexto bíblico também, To describe a tickling cough. para descrever uma tosse constante. I cough, Eu tuço, and then I pass a little time, e aí passa um tempinho, and then I cough again. e aí eu tuço de novo. And then I pass a little E time. passa de novo, passa um tempinho. Have you ever had one of those Você coughs? já teve uma tosse constante assim? And you carry... E aí você continua. And this is a beautiful picture of the life of prayer that God wants us to live. E essa é uma figura maravilhosa da vida de oração que Deus quer que você viva. And God wants to take us in our prayer life. E Deus quer que a gente vá para um nível de vida de oração. He wants to take us from rare prayer Ele quer que a gente saia de uma vida de oração rara to a regular prayer. para uma regular ou uma constante. Amen. So that it's just like that tickling cough. É como essa tosse constante. You know the great Smith Wigglesworth. E você sabe o grande Smith Wigglesworth? And you know, whenever somebody in Brazil is making fun of my E Portuguese, todo mundo, quando eu estou no Brasil e o povo faz gracinha, palhaçada com o meu português, then I can always say, okay, everybody, aí eu sempre posso dizer, então tá certo, pessoal, repeat after me. repete comigo, Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth. Acabou a festa, né? Aí, the party is over, huh? The Yeah. fun is over. Smith Wigglesworth was a great man of God. Smith Wigglesworth era um homem grande em Deus. Thank you. She's British, she can say it. Ela é britânica, ela pode falar. Ela pronuncia bem. 23 documented resurrections from the dead in his ministry. 23 ressurreições documentadas no seu ministério. In some of the earlier biographies, they said 14. E nas primeiras biografias dele diziam 14.
but reading Pentecostal magazines and so on, Mas lendo revistas pentecostais e outras revistas, they found another 9 examples eles acharam mais 9 exemplos of resurrection of the dead that happened under Smith Wigglesworth. de ressurreição dos mortos que aconteceu por causa de Smith Wigglesworth. And he moved in a mighty anointing and power of God. E ele se moveu numa unção poderosa em Deus. And then one day some people came to him E aí uma pessoa veio para ele certa vez. and they said, Brother Smith, E aí eles disseram, irmão Smith, can you tell us nos diga how long do you pray every day? quanto você ora todos os dias. How much time do you spend? Quanto tempo você gasta? And Smith Wigglesworth had a very rough way of speaking. E Smith Wigglesworth tinha um jeito muito direto de responder. He said, I never pray more than 10 minutes. E eu não oro mais do que 10 minutos. What? Quê? So much power, so many miracles? Tanto poder, tanto milagre. And he only prays for 10 E minutes? ele só ora 10 minutos. He said, but I never go more than 10 minutes without praying. Mas eu nunca fico 10 minutos sem orar. That's the tickling cough. Essa é a tosse constante. That's regular prayer. Isso é oração regular. Where prayer is woven into the fabric of our life. Em que oração está assim entranhada na nossa vida. A life of prayer. Uma vida de oração. In Luke 11, Em Lucas 11, we have a beautiful story. temos uma história linda. At the beginning of the chapter, No início do capítulo, Jesus is praying Jesus está orando in a certain place, num lugar, um certo lugar, and the disciples are watching him. e os discípulos estão o observando. I can imagine them watching him. E eu posso imaginar os discípulos o observando. And it says when he finished praying. E aí diz que quando ele terminou de orar, Let's kill this sacred cow. vamos matar essa vaca sagrada. You can never pray enough. Você nunca pode orar o suficiente. Let's kill that one right here, right now. Vamos matar isso agora mesmo, acabar com essa história? Obviously, Jesus had prayed enough Claro que Jesus orou o suficiente. because it says he finished praying. Que diz que ele terminou de orar. And then the disciples looked at him and they said, E os discípulos olharam para ele e disseram: teach us to pray, would you? Você pode nos ensinar a orar, por favor? We want that. Nós queremos isso. You know, sometimes people in the church don't want to pray E às vezes as pessoas na igreja não querem orar because of the people of prayer. por causa das pessoas de oração. What do you mean? O que você quer dizer com isso? Sometimes the people of prayer are carrying the weight of the world on their shoulders. As pessoas de oração às vezes estão carregando o peso do mundo nas costas. Like Atlas in Greek mythology. Como Atlas na mitologia grega, o deus Atlas. Carrying the weight of the world. Carregando o peso do mundo. The intercessor. Intercessor. It's so serious. É muito sério. Don't you know what's happening? Você não está sabendo o que está acontecendo. Oh. And that brother, that sister of prayer, you know. E aquele irmão ou irmã em oração, você sabe. And they've got that look on their face. Eles têm aquele olhar na cara. Like they've been sucking on lemons. Aqui como se estivesse chupando limão, sabe? Like they've been gargling with vinegar. Como se ele tivesse engolido vinagre. And when we see that, E quando nós vemos isso, we think, I don't want that. eu não quero isso. But when Jesus finished praying, Mas quando Jesus terminou de orar, they looked at him eles olharam para ele and they said, e disseram: I want that. Eu quero isso.
Teach me how to Me pray. ensine a orar. Why? Por quê? Because he'd been spending time with his father. Porque ele gastou tempo com o seu pai. How beautiful is that? Quão bom é isso? And what does Christmas teach us? E o que o Natal nos ensina? That the father's heart was so great. Que o coração do pai é tão maravilhoso. His desire was so big O seu desejo é tão grande to destroy the distance between himself and man que destruiu a distância dele com dos homens so that he could have communion with us. para que ele pudesse ter comunhão conosco. That he sent the babe, Que ele enviou o bebê, Jesus, Jesus, Emmanuel, Emmanuel, God with us, Deus conosco, to invite us para convidar-nos to heaven. para o céu. And not just heaven after we die, but heaven here on earth. Não somente o céu depois que nós morramos, mas o céu aqui conosco. Because prayer gives us access to heaven on earth. Porque o céu nos dá... Desculpa, você está Because prayer gives us access. Porque a oração nos dá acesso ao céu conosco. In the middle of the storm, No meio da tempestade, everything happening, tudo acontecendo, we can pray nós podemos orar and we can be at peace e podemos ter paz and we can be calm. e podemos estar calmos. So regular prayer Então, oração constante, instead of rare prayer. ao invés de rara. In Ephesians 6:18, Em Efésios 6:18, we have pretty much the same words, slightly differently nós temos mais ou spoken. menos as mesmas palavras, um pouco diferente. And Paul says, pray always with all prayer and supplication in the Spirit. E Paulo diz, ore em todo tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica. So he's saying, regularly, constantly, E ele está dizendo regularmente, constantemente, pray. ore, Pray with all kinds of prayer todo tipo de oração and supplication, e súplica, but in the Spirit. mas no Espírito, In the Spirit. no Espírito. And one of the reasons why we don't enjoy prayer, E uma das razões pelas quais nós não gostamos de orar, why we don't pray more regularly, porque nós não oramos constantemente ou mais regularmente, why we pray rarely sometimes. porque às vezes oramos raramente. Why? Por quê? Because there's no fun in prayer, there's no joy. Porque não é engraçado, não é divertido, não tem uma alegria em oração. Because we're praying from the wrong place. Porque nós estamos orando do lugar errado. So the Lord wants to take us from rare prayer Então, o Senhor quer nos tirar do oração rara to regular prayer. para a oração constante. But He also wants to take us from prayer that comes just from our head Mas Ele também quer nos tirar desse lugar de oração da cabeça to prayer that comes from our heart. para a oração que vem do coração. And that's where the pleasure is. E aí é onde está o prazer, a alegria. And so He says, praying always with all kinds of prayer and E supplication. aí ele diz orar em todo o tempo, com todo tipo de oração e súplica, In the Spirit. no Espírito. Now, obviously, He's not talking, when He says in the Spirit, He's not talking about just praying in tongues. Claro que ele não está falando de oração no Espírito somente quando ele ora, estava falando de oração em línguas. Because you can't pray every kind of prayer in tongues. Porque você não consegue orar todo tipo de oração em línguas. And so, in the Spirit is not a kind of prayer. Então, no Espírito não é um tipo de oração. It's a place from which we pray. É um lugar a partir do qual nós oramos.
Rather than pray from our head, Ao invés de orarmos da cabeça, I'm here on the earth. estou aqui na terra, I see all the problems around me. estou vendo todos os problemas ao meu redor, I'm reading all the circumstances. estou lendo todas as circunstâncias, I'm hearing all the news. estou ouvindo todas as notícias, I'm receiving all the messages. estou recebendo todas as mensagens, And now I'm going to react to that. e aí eu vou reagir a isso. And like a headless chicken, E como uma galinha sem cabeça, I'm going to pray. eu preciso de orar. Barata tonta, né? Barata, A headless, dizzy cockroach. barata tonta. Instead of that, Ao invés disso, I'm going to locate myself in Him. eu vou me localizar nele. I'm seated together with Eu Christ estou sentada com Cristo, at the right hand of the Father, à direita do Pai. far above all principality and power. Muito acima de todo poder e principado. And I'm going to pray from that place E eu vou orar deste lugar, in the Spirit. no Espírito. My head is too limited. Minha mente é muito limitada. I don't know how to pray. Eu não sei como orar. Romans 8:26. Romanos 8:26. And you know, there's something there Tem algo ali that maybe we haven't que understood. talvez a gente não percebeu ainda. And my wife Adriana, she's in Porto this morning, but she sends greetings to you. Minha esposa Adriana está na igreja do Porto e ela manda cumprimentos a vocês. But recently she's been preaching from Romans 8:26. E recentemente ela está pregando sobre Romanos 8:26. And it's a verse about the Holy Spirit helping us in prayer. E é o versículo que fala do Espírito Santo nos ajudando em oração. And the penny dropped for her. E a ficha caiu para ela. She understood that she and I had also been preaching it wrong. E eu também estava pregando isso errado. Because maybe you've heard preachers say this. Porque você talvez também ouviu pregadores falando isso. Verse 26 says, likewise the Spirit also helps in our weaknesses. Da mesma forma, versículo 26 diz que também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, For we don't know what we should pray for as we ought. porque não sabemos orar como convém. And I've said it like this. E eu dizia assim: You know, when we don't know what to pray, quando nós não sabemos o que orar, we have the Holy Spirit who will help us. nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. But this verse is not conditional. Mas esse versículo não está condicional. You know, normally you can just pray from your head because you know how to pray. Normalmente você pode orar da sua cabeça porque say that again, please. Because you know how to pray. Porque você sabe como orar. But in emergencies, Mas em emergências, you need the Holy Spirit. você precisa do Espírito Santo. That's not what it says. Não é isso que diz. It says we don't know how to pray. Diz, vocês não sabem como orar. We need Him. Nós precisamos dele. We have to depend on Him. Precisamos depender dele. In this moment, Lord, Nesse momento, Senhor, what's the right prayer? qual é o tipo correto de oração? Give me prayer. Me dê oração. Now, I was looking for a title for this message. Sabe, eu estava procurando um título para essa pregação, And I wanted to give it, maybe it doesn't work in Portuguese, mas eu quero te dar, mas talvez não funcione bem no português. Heaven's Live Stream of Prayer. A programação do céu em oração. Assim, o céu está sempre online, entendeu? And you know, prayer begins in heaven. E sabe, oração começa no céu. Heaven is constantly pouring out. O céu está sempre, constantemente derramando. It's transmitting. Está transmitindo. God is speaking. Deus está falando. He's communicating Ele with está us. comunicando conosco. And He invites us to join His live stream. E Ele nos convida para nos juntarmos à programação em direto dele, ou ao vivo. This is prayer. Isso é oração. Prayer does not begin with me. Oração não começa comigo. It
It flows from the throne flui do trono and then flows through me back to him. e flui de mim de volta para ele. Is that how easy is that? Quão fácil é isso? So simple Tão simples to yield ourselves to him nos rendermos a ele and say, Lord, e dizer: Senhor, I don't know how to pray, eu não sei como orar, but I'm looking to you. mas eu estou olhando para você. I'm not going to pray from my head. Eu não vou orar da minha cabeça. You know, something happens Alguma coisa acontece? and, we're already declaring 10 different scriptures. Nós estamos lá prontos, declarando 10 escrituras diferentes. And it's like we've got a gun and we're going, É como se a gente tivesse uma arma e tá. hey, calm down, Calma, down. calma, calma, Calm down. calma. Much better to say, Lord, Muito melhor é dizer: Senhor, I'm waiting for the bullet. eu estou esperando a bala. Buaia. Praying from our heart. Orando do coração. There's so much joy in that. Muito mais alegria aí. Proverbs chapter 3. Provérbios 3. And we take this wisdom from Proverbs for life in general. Nós absorvemos essa sabedoria de Provérbios para a vida num todo, como um todo. And we should. E devemos. But recently, Mas recentemente, I've been seeing this for prayer, beginning in verse 5. Começando do versículo 5, eu tenho visto isso aqui concernente à oração. Trust in the Lord with all your heart. Confie no Senhor de todo o seu coração. Lean not on your understanding. Não se apoie no seu próprio entendimento. In all your ways acknowledge Him, Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. and He will direct your path. E Ele endireitará as suas veredas. He'll show you the right prayer to pray. Ele te mostrará a oração correta para orar. Verse 7, don't be wise in your own eyes. No versículo 7, não seja sábio aos seus próprios olhos. Oh, I know how to pray. Eu sei como orar. In Campina Grande, in Brazil, Em Campina Grande, lá no Brasil, Adriana and I have been involved in establishing a prayer center at the ministry base. Adriana e eu estamos envolvidos no estabelecimento do centro de oração lá no headquarters, né, do Base de ministério, operação. da base de operação do ministério. And something very interesting. E uma coisa muito interessante. You know, some people, I love this in Portuguese. Maybe Portuguese of Portugal, they don't say like this. I don't know. Ok, eu amo isso em português. Talvez em português de Portugal vocês não digam assim. But some people, a pessoa chega chegando. It's like a person, when the person gets to a place, they will be noticed straight away. Ta-da! Tadã! It's like, I know how to pray. Eu sei como orar. And the person starts to pray and they're sucking all the oxygen out of the room. E a pessoa começa a orar e como se ela estivesse sugando todo o oxigênio da sala. Oh, Senhor! Senhor, oh Lord. Hey. Calma. Don't be wise in your own eyes. Não seja sábio aos seus próprios olhos. We don't know how to pray as we ought. Nós não sabemos como orar como devemos, como convém. Trust in the Lord with all your heart, Confie no Senhor de todo o coração. with the center of your being. Do centro do seu ser. Yield to Him Se humilha a Ele, se renda. and pray in the Spirit and from the Spirit. Ore no Espírito e do Espírito, a partir do Espírito. And things flow much better. E as coisas fluem muito melhor. It's much easier. Muito mais fácil. Because then the prayer life is not something that I am having to wind up. E a vida de oração não é assim, como se eu tivesse que dar corda ou mexer na manivela, assim. Because He carries us. Porque Ele nos carrega, nos conduz. His live stream is flowing from heaven. A sua programação está fluindo do céu. His river, His stream. O seu rio está fluindo do céu. And we just get in the current. E aí a gente só
pega a correnteza and He carries us. e Ele nos carrega. Ooh, it's fun. É divertido. Oh, glory to God. Oh, glória a Deus. This is spirit-led prayer. Isso é oração guiada pelo Espírito. A couple of quotes from Martin Luther Algumas frases de Martim Lutero about praying from your heart. sobre orar do coração. Martin Luther said, "Grant that I may not pray alone with my mouth, Martim Lutero diz que eu não ore somente com a minha boca. and we might say with my head, because the mouth is in the head." Porque a gente pode também dizer com a minha cabeça, porque a boca está na cabeça. And he says, "Help me that I may pray from the depths of my heart." E ele diz, me ajude para que eu possa orar da profundeza do meu coração. To pull up from my innermost being, Puxar do meu interior, my best prayer, minha oração, na minha melhor oração. not automatic. Não automática. Não, assim não. Pull up from inside. Pegando de dentro. The utterance, the vocal expression. A expressão vocal. Oh Lord. Oh, Senhor. And He fills our mouth. E Ele enche a nossa boca. And we give back to Him in prayer. E nós devolvemos a Ele em oração. Thank you, Lord. Oh, obrigado, Senhor. So we've gone from rare to regular. Então a gente foi de rara para regularmente. We've gone from praying just from our head, which is so limited, Nós fomos de oração da cabeça, da mente, que é tão limitada, to praying from our heart, para a oração do coração, to praying from our spirit, para a oração do nosso espírito, our innermost o being. nosso interior. And then finally, E finalmente, let's look at this aspect of prayer. e vamos olhar para esse aspecto de oração. This is something the Lord said to me back in 2017 E isso é algo que o Senhor falou comigo lá atrás, em 2017. when He first gave us the inspiration to start the prayer center. E quando Ele nos deu a inspiração de começar o centro de oração. And we were talking to Apostle Guto, the leader of the ministry, E nós começamos a conversar com o apóstolo Guto, o líder desse ministério, about the possibility of starting the center. sobre a possibilidade de começar um centro de oração. And the Lord was saying to me, E o Senhor estava dizendo para I mim, want to take my people from the duty of prayer eu quero levar o meu povo do dever de oração to the delight of prayer. para o desejo por oração. The pleasure of prayer. O prazer da oração. We'll pray regularly if it's more than just a duty. Nós vamos orar com mais frequência, regularmente, se for mais do que dever. If it's a delight. Se for um prazer. The psalmist says, in His presence is fullness of joy. O salmista diz que na sua presença há abundância de alegria. At His right hand, pleasures forever. E à sua direita, prazer para sempre. And in prayer, E em oração, if we're not reaching that, se nós não estivermos tocando nisso ou pegando isso, then something's wrong. algo está errado. We're missing something. Estamos perdendo alguma coisa. Maybe we're praying too much from our head. Talvez a gente está orando muito da cabeça. Maybe we're not praying regularly enough. Talvez não estejamos orando regularmente o suficiente. But God has a place of joy for us in prayer. Mas o Senhor tem um lugar de alegria em oração para nós. Isaiah 56, verse 7. Isaías 56, 7. It says, I will make them joyful in my house of prayer. Eu farei eles de alegria na minha casa de oração. Let's pray. Vamos orar. And everybody, E aí todo mundo vem com essa cara. because prayer is serious, right? Porque oração é sério, não é não?
Yeah, it's serious. É verdade, é sério. But he promised that he would make us joyful in the house. of Mas ele nos prometeu que seria a alegria na casa de oração. Maybe we're in the wrong house Talvez a gente esteja na casa errada. because the house of prayer is a joyful house. Porque a casa de oração é uma casa de alegria. Psalm 34 and verse 5. Salmo 50, desculpa, say that again. Psalm 34 and verse 5. Salmos 34, versículo 5, And it says like this. e diz assim: They looked to him and they were radiant. os que olham para ele ficarão radiantes. Their faces were not ashamed. Os rostos deles jamais se cobrirá de vexame. Now look at verse 4. The context is trouble. E veja o versículo 4, o contexto é problema. But he says they looked to him E aqui diz, eles olham para ele and their faces were shining, e os rostos dele ficam radiantes, taking us from duty to delight. nos tirando do dever para o desejo ou prazer. Oh, we got to pray. Oh, nós temos que orar. We ought to pray. Vamos orar? Yeah. How boring is that? Quão entediante é isso, hein? Huh? To spend time with the creator of the universe, Gastar tempo com o Criador do universo, the Almighty One, o grande, o todo-poderoso, the one who knows everything, aquele que sabe tudo, the one who is endlessly creative. aquele que é infinitamente criativo. How dull is that? Quão chato é isso? Hein? No. Não! To spend time with him Gastar tempo com ele, passar tempo com ele, is fascinating é fascinador. because he's so different. Porque ele é tão diferente. He thinks differently. Ele pensa diferentemente. He is God. Ele é Deus. And to spend time with him E passar tempo com ele swells our hearts, fills our hearts. enche o nosso coração. Isaiah 60 verse 5. Isaías 65. We are radiant and our hearts are swollen with joy. Está radiante de alegria e o coração bate forte, dilatará de júbilo. Some translations in English say they swell up with joy. Algumas traduções diz inchará, ou Let's- dilatará. So let's stand up. Então vamos levantar.